Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra O Céu e o Inferno. Vamos dar uma olhada em alguns trechos que mergulham fundo no mundo espiritual. A gente vai explorar conceitos como justiça divina, livre-arbítrio e também a continuidade da vida, sabe? E o progresso da alma depois da morte. As fontes trazem reflexões bem interessantes sobre o que acontece depois daqui. Exato. Vamos analisar a visão do livro sobre os diferentes estados da alma: felicidade, sofrimento, condições medianas, né? E como nossas ações e até as intenções aqui moldam o nosso futuro espiritual. É uma proposta, assim, um pouco diferente daquelas visões mais tradicionais de céu e inferno eternos e imutáveis. Um ponto que me pareceu bem central logo de cara é essa ideia de que a sorte da alma, digamos assim, depende muito das qualidades e atos de cada um. A obra liga isso à justiça divina, que para existir precisa de responsabilidade. E para ter responsabilidade, Precisa ter livre-arbítrio, né? A liberdade de escolher. Faz todo sentido. E aí o texto questiona diretamente aquela moção de um inferno com fogo, material, penas que nunca acabam. Considera isso uma herança de visões mais antigas, talvez menos racionais. isso. A sugestão é que o sofrimento e a felicidade não estão ligados a um lugar específico, mas são, na verdade, estados da própria alma, da consciência. Exatamente. O inferno, então, seria esse estado de sofrimento das almas ainda muito imperfeitas, não importa onde elas estejam fisicamente. E o céu, a condição das almas mais felizes, mais evoluídas. A própria terra, olha que interessante, é descrita como um mundo de expiação, tipo um purgatório, onde espíritos ainda imperfeitos vêm para se depurar, para aprender. E isso conecta direto com a lei do progresso, que também aparece bastante. A ideia de que as almas são criadas simples, ignorantes, e a meta é a perfeição, mas através do esforço de cada um. Isso. E a reencarnação surge aí como o quê? Como o mecanismo principal para esse progresso acontecer. Permite novas provas, novos aprendizados e, algo fundamental, a chance de reparar os erros do passado. Os textos até mencionam mundos mais avançados onde a vida seria menos pesada. Então o progresso não para, né? Acontece tanto aqui, na vida corporal, quanto lá no estado espiritual, na efeticidade, como a obra chama. Correto. E não só na Terra. A reencarnação pode ocorrer em outros mundos também. Isso vai contra aquela ideia de um destino selado logo após a morte, sabe? Seria meio injusto, né? Negar a chance de melhorar para quem morreu ainda imperfeito. E a obra traz exemplos bem concretos disso. Relatos de espíritos em várias situações. Tem o Sanson, que descreve uma passagem super tranquila, um despertar feliz. Sim, um relato bem positivo. Mas tem outros bem diferentes, como o da Lisbeth. O egoísmo dela em vida levou a um isolamento, a um sofrimento depois. E até casos de suicídio são abordados, né? Mostrando que há consequências ligadas ao ato, mas ainda assim com possibilidade de arrependimento, de recomeçar. Pois é. E segundo a fonte, essas comunicações não são só historinhas, são material de estudo mesmo sobre como funciona a vida espiritual. O espiritismo, como apresentado ali, confirma que existem consequências futuras para os nossos atos, ou seja, penas futuras, mas rejeita a ideia de um castigo eterno localizado. Valida essa ideia de purgatório à terra sendo um exemplo e também a prece pelos que sofrem, não como mágica, claro, mas como um ato de caridade que ajuda o espírito a progredir. A comunicação séria é vista como uma ferramenta de instrução, de ajuda mútua. E tem um ponto crucial que você já mencionou: a reparação. Não basta se arrepender. É preciso, de alguma forma, reparar o mal que foi feito. Isso é apresentado como uma lei moral, sabe? Mais eficaz, talvez, do que só o medo do inferno. O sofrimento que a gente passa aqui, muitas vezes pode ser entendido como expiação, como consequência de faltas passadas. Exatamente. É a lei de causa e efeito em ação, ligada a esse progresso contínuo. E isso oferece uma perspectiva bem diferente, onde o futuro está sempre aberto para todo mundo. Depende do esforço de cada um, da vontade de melhorar. Deus, nessa visão, não rejeitaria ninguém. Acolhe todos à medida que vão chegando mais perto da perfeição, pelos próprios méritos. Pensando em tudo isso, fica uma reflexão interessante sobre a nossa responsabilidade no dia a dia, né?
Se a vida continua assim, e se nossas ações têm essas consequências duradouras que exigem reparação, aprendizado constante, como isso muda a nossa visão? Muda tudo, né? Como encaramos nossas responsabilidades diárias? E o que pensar sobre aquelas existências que parecem, sei lá, inúteis, focadas só em prazeres egoístas, como aquele exemplo da Angel que os textos mencionam? A ideia de que a simples negligência do bem, não fazer o bem que se poderia fazer, já é uma falta. Isso, ressoa fundo. Faz a gente pensar muito sobre o propósito e as consequências de cada escolha nossa. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.